Livro Profecias do Fim do Mundo. Esse livro é livro de cabeceira de todo católico. Você tem que ter na sua casa. Compre para dar aí de presente final de ano. Já vai pensando desde já, né? Os presentes de final de ano na nossa loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br. Você tem que encomendar com antecedência, né? É 60 dias até você pedir, a gente pedir, eles mandarem, você receber, dá mais 2 meses. Então, você encomenda com antecedência que vai dar certo. Esse livro aqui só tem profecias reconhecidas pela Santa Igreja Verdadeira até o Papa Bento XVI, tá bom? E hoje nós vamos continuar exatamente com a profecia do Papa Bento XVI, que é o fim da Igreja Política. Essa profecia foi feita em 1969, quando ele, naturalmente, não era ainda, claro, o Papa, era o Padre Ratzinger, mas o futuro Papa Bento XVI. Então preste bem atenção, porque o Papa Bento XVI é maravilhoso. Você lê os escritos do Papa, os verdadeiros, né? Ele é maravilhoso, porque cada frase dele dá um tratado. Dá pra gente falar meia hora aqui, né? Calma, eu não vou fazer isso, mas presta atenção para você ver, olha. Como tudo isso, ele está explicando aqui justamente a problemática, né, do ser humano, a problemática do ser humano hoje na sociedade eu chamo de pós-moderna, né? Já na verdade é uma sociedade pós-contemporânea. Já passamos a ideia de contemporaneidade, nós estamos na era da informática, né, gente? A verdade é essa. Na era da inteligência artificial já. E o mundo mudou completamente com a informática. Existe uma revolução, não se fala a revolução industrial. Então, mas a nossa época é fruto de uma revolução aí que está acontecendo em termos de mundo, que é essa revolução da informática. E mudou aí as relações, as formas de vida, inclusive relações pessoais, interpessoais. Hoje muita coisa é pela internet. Uma cantora aí, não lembro o nome dela, famosa, aí disse que fez uma festa, eu vi uma foto na internet, mas não fui ler a notícia, e tinha um cesto, assim, tinha os convidados na festa batendo papo, tinha um cesto, a pessoa para entrar na entrada, né? A pessoa para entrar tinha que deixar o celular. Senão, ele disse que está pegando essa moda aí fora, aí, festa sem celular. Para entrar tem que deixar o celular no cesto e entra sem celular, porque senão as pessoas não conversam. É ou não é? Né? Então isso daí é exatamente essa revolução. E no trabalho, em inteligência artificial, enfim, para o bem ou para o mal, existe uma mudança, não é? Então o Papa está falando justamente, né, que nessa sociedade lá atrás, que já tinha mudado muito, que as pessoas simplesmente estavam aí atrás de narcóticos, de um ou outro prazer, fugindo delas mesmas, e quem foge de si mesmo termina fugindo de Deus. Como tudo isso afeta o problema que estamos examinando, quer dizer que o falatório daqueles que profetizam uma igreja sem Deus e sem fé é conversa fiada. Não precisamos de uma igreja que celebre o culto da ação nas orações políticas, é totalmente supérfluo. Portanto, ela se autodestruirá. Ficará a igreja de Jesus Cristo, a igreja que crê no Deus que se fez homem e nos promete vida além da morte. O tipo de padre que não passa de um assistente social pode ser substituído pelo psicoterapeuta e outros especialistas. Mas o padre que não é especialista, que não fica à margem, assistindo ao jogo, dando conselhos oficiais, mas em nome de Deus se coloca à disposição do homem, que está ao lado deles em suas dores, em suas alegrias, na sua esperança e no seu medo. Esse é necessário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos examinar então trechos por trechos aqui, cada um dos trechos, né? Bastante informação. Calma que eu falei bastante frase, mas não vou falar 10 minutos a cada frase, vamos falar por trecho, tá bom? Como tudo isso afeta o problema que estamos examinando, quer dizer que o falatório daqueles que profetizam uma igreja sem Deus e sem fé é conversa fiada. Existe igreja sem Deus e sem fé. É o que eles estão tentando fazer agora na igreja bergoliana. Bergoliana por que é bergoliana? É bergoliana porque Jorge Mário Bergoglio foi o falso papa da nossa época, o primeiro da série de falsos papas da nossa época, vulgo Papa Francisco. E simplesmente é descomungado, uma pessoa comunista, só por isso já é descomungado, e além de tudo isso, como se tudo isso não bastasse, ainda participou do golpe que depois do poder, o Papa Bento XVI. Não, o Papa Bento XVI não renunciou, ele foi renunciado, ele foi obrigado a sair do cargo, saiu do cargo político, ou melhor, saiu do cargo administrativo, mas não saiu do cargo espiritual. Continuou sendo Papa e continua no céu sendo Papa reinante. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo a nós, da Paróquia Sagrada Face de Tours, no dia da morte dele. Então, isso com revelação não se discute, o Senhor revelou, está revelado, e a gente tem várias provas que é isso mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois dele vem Leão Lobo, vulgo Leão XIV, aliás, conhecido aí como Padre Robert Prevost. Os dois consagrados a Mãe Terra, Pátria Mama. Tem alguma coisa em comum, não é? Além do comunismo, além da tentativa de destruição do elemento. Eles são fruto da teologia da libertação, colocados lá
teologia da libertação. O próprio Jorge Mário Bergoglio disse uma vez que ele era, assim, papa da teologia da libertação. Nós estamos falando dele porque igreja política, é isso que o Papa Bento XVI está falando. Esses bispos aqui na época, você acha que em 69 não tinha comunista dentro da igreja? Claro que tinha. Tem comunista dentro da igreja desde o século XIX. Jesus falou para a irmã Maria de São Pedro com, assim, amargura no coração, com dor no coração. Ele estava muito triste porque os comunistas tinham invadido a igreja. Isso foi no século XIX. Era uma freirinha carmelita que morreu antes de 1850. Olha, foi antes do Karl Marx lançar o Manifesto Comunista, Jesus já tinha dito, olha, eu estou muito triste porque os bispos comunistas invadiram a igreja. Tá? O comunismo invadiu e os bispos tinham aderido, vários deles já. E a gente vai ver isso chegar até a teologia da libertação. É o que nós estamos vendo no Brasil e no mundo hoje. Para quem é mais atento, para quem, assim, já tem os olhos mais abertos, eu tento abrir os olhos de vocês, mas só Deus pode. Assim como o meu também, só Deus que pode abrir. Não é mérito meu, o Senhor é mérito todo de Deus. Foi Ele que abriu meus olhos para abrir o de vocês. O que eu estou tentando fazer é passar a bola para frente, para vocês entenderem isso. Então, essa é a igreja política, que simplesmente profetiza uma igreja sem Deus e sem fé. E o Papa Bento XVI diz, é conversa fiada. Nós não precisamos de uma igreja que celebre o culto da ação nas orações políticas. É totalmente supérfluo. Nós precisamos de uma igreja que fale de política, mas se eu quero ouvir de política, já tem o Jornal Nacional da Vida. Se eu quero saber de política, tem a internet aí falando aos montes de políticos, especialmente nessa época aqui da eleição. Se eu quero ouvir sobre política, se eu quero ler sobre política, tem livros, tem sites especializados. Eu não preciso ir na igreja para ouvir de política, ué. Lá eu vou procurar a Deus. Quero saber de Deus, quero saber de Jesus. Se eu estou na casa de Deus, eu quero saber da casa de Deus. Ou você vai na casa do Onofre para falar assim com ele, olha, vim falar com o Zeca, mas o Zeca não mora aqui, mas eu vim falar com ele, então eu vou falar sobre ele, você não interessa. Estou fazendo isso com o Senhor, deixar o Senhor de lado e vamos falar de política, e vamos fazer política, e vamos colocar o nosso candidato no poder, e etc, etc. Todo mundo sabe que a teologia da libertação colocou o PT no poder, isso aí já é histórico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem é comunista, quem vota em comunista, quem está envolvido com comunista, está todo mundo excomungado. Quem apoia Partido Comunista, quem vota em Partido Comunista de esquerda, aí está todo mundo excomungado. Isso é lei da igreja. E isso nós não precisamos e não queremos para nós. Então entendi, professor, licença. Entendi, professor, então o negócio é de direita, cara, é isso aí. Vamos ser de direita. O negócio é não ser de nada, não se envolver em política, porque como é que você sabe que o cara é de direita, tudo farinha no mesmo saco? Para resumir. E a gente não fica falando de política aqui, eu estou explicando porque o Papa Bento XVI está falando de igreja política, porque senão eu tenho uma coisa melhor para falar. Vocês estão acompanhando aqui, quem está aqui há 7 anos comigo já viu que não tem farol aqui, não tem campanha política não, tá certo? Eu mesmo votei em ninguém. Pronto, já declarei meu voto, voto nulo, não voto em ninguém. Ah, mas o senhor vai ajudar a eleger? Ah, para com isso, não tem nada a ver, isso é conversa mole. Não tem nada a ver, certo? E se eu tivesse idade para não ir votar, não ia mais. Só isso. Nada a ver. Se não tem um candidato, quer dizer que se não tem um candidato do meu gosto lá, que eu acho que realmente vai ser um bom presidente, que na minha opinião é católico, apostólico romano e vai fazer diferença, sou obrigado a escolher o menos pior, cansei dessa vida aí. Já fiz isso muitas vezes, cansei, essa vida não é para mim, de ficar sempre observando o programa político, ficar observando o jornal, o programa de governo para escolher o menos pior. Eu não quero menos pior, eu quero melhor, ué. E vai ganhar lá para fazer o melhor. Ah, o que é? Os políticos são funcionários públicos, são funcionários do povo, eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo. O poder, eu sei tudo isso, gente. É que o caminho nosso não é esse. O Senhor me chamou, não para ser político, mas para justamente falar com vocês, ser aqui o pároco da paróquia Sagrada Face de Tours, ensinar o evangelho. Mas eu sei o poder, todo o poder emana do povo e tem que voltar para o povo. O poder é do povo e tem que ser exercido para o povo e não para político roubar. Então, eu vou lá escolher o pior, eu não vou escolher o menos pior, nem nada. Ou não tem melhor, então não tem como votar. Fim. Cansei de ser enganado. Ó, os cabelos brancos aqui, cansei de ser enganado a vida inteira. Eu acompanho política desde 15 anos de idade, quando eu estou no colegial, 14. Cansei, Depois de tantas décadas, eu cansei. É mentira, é tudo mentira. Cansei de mentirem para mim, de iludirem em todas as esferas, especialmente federal e estadual é pior, porque o prefeito, você vai lá falar com ele agora, tipo, enquanto ele na rua, né, sabe onde mora, tipo, né? Mas quando é aí o pessoal daí do estado e mais de Brasília, você não tem acesso.
E eles fazem o que eles querem, e eles trabalham. Bom, quantos aí não trabalham para a nova ordem mundial? Vamos parar por aqui? Resultado da história. É totalmente supérfluo. Essa igreja se destruirá, se autodestruirá. Essa igreja política se autodestruirá. É o que está acontecendo. Vocês vão ver o vídeo depois, coloquei hoje, aquele vídeo que eu falei aqui ontem. Eu denunciei lá o dragão lá. Não é que tem uma mulher no Facebook que falou assim, essa é a montagem. Montagem, essa foto aí não pode ser. Por favor, mas por favor, é notícia de site internacional, justamente baseado em jornal ali da região. Tenha dó. Tenha dó. O cara mentiu um negócio desse com o nome de padre, eu não coloquei, mas ele colocou o nome de padre, de bispo, colocou o nome da igreja, toma um processo de calúnia e difamação. Tenha dó. Certo? Bom, meus irmãos, então a questão é essa. Tem gente que não acredita, tá vendo a foto, não, mas vocês vão ver a foto lá. Apesar de ser um inflável, um dragão inflável a lá infantil, que é para não assustar as pessoas, né? Mas é um dragão, gente. Não interessa ser um dragãozinho bonitinho, de fazer bilu-bilu, né? Ou se simplesmente é um dragãozão daqueles demoníacos. Dragão é dragão, estão representando o dragão do livro do Apocalipse. Essa igreja está se autodestruindo. Você olha lá na foto, você vê que eu mostro no vídeo, a igreja é vazia. Está pela metade, se é que está tudo isso. Se tiver tudo isso, está pela metade, disso para menos. Então a igreja está se autodestruindo. A igreja política bergoliana, o caminho dela é falência. Ela está se autodestruindo. Ficará a igreja de Jesus Cristo, a igreja que crê no Deus que se fez homem e nos promete a vida além da morte, que é a igreja do Nosso Senhor. E onde é que essa igreja está para a gente poder ir? Aqui na sua casa, aí na sua casa, na igreja doméstica, na paróquia Sagrada Face de Tours. Foi a obra do Senhor, Ele está cumprindo as profecias, trouxe a igreja de volta para as casas. As profecias reconhecidas pela igreja dizem, a igreja começou nas casas e vai terminar nas casas. É o que está acontecendo. Por quê? Porque essa gente virou as costas para isso. A hora que vocês começarem a estudar o Antigo Testamento, vocês vão ver quantas vezes o Senhor abandonou o povo escolhido justamente porque deram um bote. E depois chegou uma hora que ele abandonou o povo escolhido para sempre, não adiantava mais. Ele fala isso para Oséias, não vai adiantar ele simplesmente implorar perdão, se arrepender e volte para nós porque eu não vou voltar. Fim de conversa, fim de jogo, é fim de jogo, vão ser todos destruídos nos três dias de escuridão. O tipo de padre que não passa de um assistente social pode ser substituído pelo psicoterapeuta e outros especialistas. Nós vimos um padre da cidade vizinha aqui que dá nome de psicólogo. Fala, filho, mas se a pessoa está querendo um psicólogo, ela vai num consultório do psicólogo. Tem gente muito mais capacitada do que você, que nem psicólogo não é. Você fez aí, dava aula, era professor, e agora você é padre. Mas você não é psicólogo, nem ao menos você não é isso. Você devia estar falando das coisas de Deus, encaminha aí as pessoas para o psicólogo, então, que é especializado. Você não é sapo. Certo? E também, se é assistente social, está cheio de assistente social aí por aí. Também não precisa. Padre tem que ser padre. O padre que não é especialista, que não fica à margem assistindo ao jogo, dando conselho. Não está falando de jogo da seleção, gente. Está falando ali o que está acontecendo em volta dele, que não fica à margem assistindo ao jogo, dando conselhos oficiais. Esse padre que não faz isso, mas em nome de Deus, se coloca à disposição do homem que está ao lado deles em suas dores, em suas alegrias, na sua esperança e no seu medo. Esse é o que é o padre indispensável. Agora fala para mim, quantos você conhece? Agora, que você pode contar agora que são assim? Quantos? Quantos? Quantos largam a sua vida aí e simplesmente vão atender as pessoas? Pois colocaram aí, antigamente, quem ia dar comunhão para os doentes no hospital, nas casas, estavam aí nas últimas, os últimos sacramentos, eram os padres. Eram os padres, não tinha hora não, você batia lá na casa do Bom Exercício 4 horas da manhã, na Santa Teresinha em Taubaté, minha mãe tá morrendo, opa, é agora, passava a mão na malinha, tocava de batina lá, eu tirava o pijama, punha a batina e tô indo para dar a extrema-unção. Era assim que era, eu morava ali, Ele estava à disposição, por isso que o padre não pode casar, ele tem que estar servindo ao povo de Deus, não servindo a ele mesmo, a esposa, os filhos, isso não funciona. Ele vai servir alguém, tem que servir a comunidade, tem que servir os fiéis, tem que servir a igreja, tem que servir ali aqueles fiéis que estão com ele, aquele pequeno rebanho que foi colocado na mão dele. Nem sempre tão pequeno, muitas vezes até bem maior que nós, mas bom, era para ser, mas o problema é que o rebanho está diminuindo e padre não tem mais. Quem é que larga do prato de comida e vai lá socorrer alguém que está morrendo e precisa de extrema-unção? Quem? Eu não conheço.
Agora talvez comece com a crise aí, comece, né? Porque aí, então, bom, como é que eles faziam mesmo, gente? A reunião do bispo. Como é que os padres antigos faziam aí? A gente pelo menos saber para posar de ser parecido. Vou enganar o povo aí, eles não sabem exatamente como é, então mais ou menos o que a gente fizer, eles já vão falar, meu padre tradicional. No padre tradicional, aquela turminha do Pio X, que foi excomungada aí pelo Leão Lobo, simplesmente porque eles ordenaram 4 bispos sem o Leão Lobo permitir, sabe? Eles continuam rezando a missa em unacom, em união com o Leão Lobo, enquanto caminha nesse mundo o Papa Leão XIV. Eu descobri hoje isso aí. Vocês são mais que excomungados. Vocês são excomungados em todos os lugares. A igreja falsa excomungou vocês. Vocês são excomungados da igreja verdadeira também. Perderam mais uma vez o bonde da história. Mais uma chance que eles tinham de dizer que esse é falso papa e não disseram. Já se calaram com o Francisco, agora estão se calando com o Leão Lobo. Eu não falei que fazia parte do esquema. Não falei, mas tem gente falando aí na internet, quem acha que o Bento XVI é o Papa, então a gente tem que ir lá, porque, não, o Bento XVI não é o Papa para eles, é o Leão Lobo. Estava conversando com ele agora no começo do ano. Quem me disse que tudo isso aí não é combinado? Eu não sei. Como é que a gente pode saber? Mas nós vamos saber sim. Logo mais nós vamos saber no dia do juízo final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como diz o salmista, quem é esse para que possamos louvá-lo? Quem é esse que, em nome de Deus, se coloca à disposição do homem, que está ao lado deles em suas dores, em suas alegrias, na esperança e no seu medo? Quem é esse? Quem é? Porque eu não conheço. Passei por mais de 60 padres, bispos, já perdi a conta também. Confessei com um monte, ouvi homilias de um monte deles, década após década. E não achei. Nas últimas décadas, não achei. Saudade do meu senhor Cícero Giovanni. Depois que ele saiu da Santa Teresinha, o negócio deu uma fundada legal. Especialmente de uns tempos para cá, de uns 20 anos para cá, o negócio foi feio. Então, meus irmãos, depois para bem dizer, João Paulo II ficou doente, a turma começou a aproveitar. Um vai morrer, começaram a aproveitar, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é exatamente esse. Nós não precisamos de padre político, de padre ateu. O senhor está exagerando, professor. Padre ateu, padre ateu. Eu conheci padre ateu aqui na região. Que o melhor amigo dele era um ateu. Ele disse que aquele ateu era muito melhor do que os católicos. Se eu soubesse metade do que eu sei hoje, não estava lá, né? Mas se eu estivesse lá e soubesse metade do que eu sei hoje, você fala, por que o senhor não pede então para ele pagar o dízimo? Fica pedindo para a gente, Está pedindo dízimo para nós aqui, vai pedir para o teu amigo ateu, junta a turminha lá, sustenta você e faz a igreja dos ateus, pronto. Melhor fazer o clube, que acha que a igreja não vai pegar bem, eles não vão. Desse jeito. Só elogiava político comunista, só simplesmente falava bem de ateu e de outros que tais. E dizia para os catequistas, catequese sim, catecismo não. Não dá catecismo para criançada não, mas catequese sim, pode dar. O que está querendo dizer? Doutrinação sim, catecismo não. Doutrinação comunista, paganização, catecismo não. Então, onde está esse padre verdadeiro para que a gente possa realmente louvá-lo? No céu tem vários. No céu tem muitos padres que foram santos na terra. Aqui, meus irmãos, está difícil. Está muito difícil encontrar. Eu já procurei, inclusive, na internet, mas eu não encontrei. E o Senhor mostrou para nós que não tem mesmo, porque senão, por que queria juntar os leigos numa paróquia de leigos para leigos, ou melhor, do Senhor para leigos, de forma que então ele conduzisse essa comunidade de leigos até ele, até o final desses tempos que são os últimos. Por que queria fazer isso? Se tivesse padre por aí, ele ia mostrar para nós quem é. Se tivesse, só que não tem. A paróquia vai fazer 7 anos agora, dia 6 de outubro de 2026. Se tivesse, mas não tem. Mas nós temos sim, o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. E pronto, acabou, fim de conversa.